Minha empresa, minha história no ar, sempre com muitos insights para quem está empreendendo em Santa Catarina, que pode ouvir e se inspirar na trajetória de sucesso das empresas que estão por aqui. E sem me alongar muito, vamos ouvir a história de hoje. Hoje nós vamos conhecer a história de 14 anos de uma empresa que envolve muita persistência e muitos sonhos. Eu estou falando da história da Thaís, da Santé. Vamos lá! Eu fiz o curso de fisioterapia na Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui no campus do Cefid. A ideia de empreender com um estúdio de pilates veio porque uma colega da faculdade, ela fez um curso de pilates e saiu muito encantada. E ela contando sobre esse curso me animou demais. E então eu sabia que eu já queria começar por ali. Mas eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito independente, muito autônoma. Então, assim, eu não conseguiria trabalhar a minha vida inteira num estúdio de pilates que não fosse o meu. Então, surgiu ali a ideia de trabalhar com pilates e também começar a pensar que eu poderia ter o meu algum dia. Logo que eu me formei, eu tinha alguns planos e eles tiveram que ser modificados porque eu perdi meu pai muito em seguida da minha formatura. Então o projeto do Pilates, de fazer uma formação em Pilates, ela foi prorrogada por 2 anos, né? Até que eu conseguisse me reorganizar sozinha e encaminhar a minha vida profissional. E então, 2 anos após a minha formatura, eu fiz o primeiro curso de Pilates, né, no método da Physical Mind. Aí eu fiz a primeira formação, o primeiro curso básico. E eu sempre fui muito apaixonada por esporte, por movimento. Então eu trabalhava com fisioterapia, mas eu via que o Pilates ele me dava essa liberdade, né, de trabalhar com o corpo, com fluidez, com movimento, conectando corpo, mente. Então foi por isso que eu acho que eu me encantei pelo método, né? Eu recebi um convite, enquanto eu estava fazendo a formação, recebi um convite para trabalhar num estúdio que já tinha bastante tempo aqui em Florianópolis. E eu fiquei 2 anos trabalhando nesse estúdio, aprendendo, ganhando experiência com o método e também fazendo o meu nome, né? Como as pessoas dizem. E eu percebi que eu estava trabalhando, esse estúdio ele tinha 2 espaços, e eu percebi que num desses espaços havia uma procura muito grande, mas já não tinha mais tanto profissional, não tinha profissional suficiente para atender aquela demanda. E foi aí que então juntou aquela vontade da Thaís empreendedora com a oportunidade. Ali eu enxerguei a oportunidade. Eu acho que esse é o momento de eu começar a empreender, de eu abrir o meu espaço, porque eu ganhei experiência, eu aprendi ao longo desses 2 anos e é um bom momento para eu arriscar. Isso foi no final de 2009, né? Então eu comecei a procura ali final de 2009, porque no início de 2010 eu já estava com as minhas atividades estabelecidas no Santé, no meu espaço. Ela usou os recursos financeiros que herdou do pai para abrir o negócio e contou com muito apoio da família, inclusive com consultorias sobre empreendedorismo e gestão financeira, o que foi fundamental para que a empresa saísse do papel. Acho que onde eu me senti segura, porque eu tenho um irmão que é administrador de empresa e uma irmã que é contadora. Então, antes de eu abrir o Santé, eu tive uma consultoria em família, né? Então, eu tive 2 pessoas que me deram um suporte muito bom e de extrema confiança minha, né? Então, eles me orientaram, me deram dicas, né? Me falaram um pouco, o que eu poderia estar encontrando de desafio.
Então, eu acho que eu fui bem orientada nesse começo e eu sempre fui muito corajosa, então acho que foi uma boa combinação. Lembro que na primeira sala não tinha muita coisa, eu investi, foi um ar-condicionado que eu precisava, as bolas e o equipamento, e eu comprei os tatames usados. O primeiro tatame era um tatame usado de um estúdio de uma amiga minha que ela estava fechando as atividades porque ela iria morar fora. Então, o que foi mais caro na época foram os equipamentos, porque eu queria já que fossem os equipamentos específicos, porque eu sabia que eles iriam durar uma vida inteira, eu já queria dessa forma, né? Eu não queria algo que fosse descartável, né? Porque eu não tinha um sonho descartável. Então, o custo basicamente para investir foi dos equipamentos, que foi em torno, na época, dos 50 mil, digamos assim. Aí um ar-condicionado, um filtro de água, um rádio, uma cafeteira, coisas pequenas assim para ter uma água, um cafezinho para oferecer. Como todo empresário, a Thaís enfrentou muitos desafios. Alguns deles fizeram ela tomar decisões urgentes para que seu negócio não fechasse as portas. Eu acho que foi mais na captação de alguns clientes novos, né? Eu já tinha alguns clientes que vieram comigo do outro espaço, então isso foi muito incrível porque eu não comecei do zero, assim, eu me senti segura, mas eu sabia que o começo seria difícil, né? Seria aquele remar, né? E dar 2 passos para frente, voltar um, e não seria tão fácil. Então, buscar alunos, apesar da procura grande, mas é desafiador essa busca por alunos novos e lidar com os imprevistos de uma empresa, porque eu nunca tinha tido essa experiência, né? Então, seria esses primeiros desafios, assim. A pandemia foi bem difícil. Eu até me emociono até hoje, porque o estúdio já estava completando seus 10 anos e no início daquele ano eu programei uma festa de 10 anos, uma comemoração que foi muito bacana. E em seguida veio a pandemia e tivemos que fechar tudo. Estávamos só eu e uma colega atendendo. Quando eu pude reabrir, voltar os atendimentos presenciais, porque até então eu tive que ficar somente online, então eu perdi muitos clientes. Quando eu reabri, eu e essa colega, a gente precisava se revezar, tínhamos que estar sozinhas aqui atendendo um cliente por vez, não era aqui, era no outro espaço, né? Então eu atendia 2 tardes na semana, ela também, e ali eu pensei, e todas as despesas de uma empresa, né? E ali eu pensei que o barco tinha afundado e o sonho tinha acabado. Eu levei assim alguns meses, foi difícil, foi bem duro, mas eu tinha também o apoio dos pacientes que permaneceram, que continuaram acreditando, apoiando, só que chegou um momento que ficou insustentável, né, manter o custo da despesa da empresa. E daí, naquele momento, eu tive que tomar uma decisão crucial, assim, que eu digo, né? Ou eu fecho as portas e encerro o Santé aqui, ou eu vou atrás de um crédito e vou acreditar nesse meu sonho. Dar mais uma chance para isso e ver se eu dou a volta por cima. A gente já não sabia da pandemia como que isso... como é que a gente sairia disso, né? Já tinha meses, mas a gente não sabia como sairia disso. Eu tomei a decisão de pegar um crédito, porque eu acho que eu sempre fui um pouco audaciosa, assim, e então consegui
manter as contas, né, do estúdio, honrar as despesas todas. E a partir dali, depois a pandemia foi, digamos, se resolvendo, né? A situação foi melhorando e eu comecei a ver a luz no fim do túnel, assim. Depois de vencer mais um desafio da vida empresarial, ela reencontra a Carla, que começa a caminhar lado a lado com Thaís. Essa união fez com que sonhos fossem realizados e a Santé tivesse a virada de chave. Ela já havia trabalhado anos anteriores, havia saído, pausado a carreira e voltou. E ali surgiu uma oportunidade na nossa frente de pegar a sala dos meus sonhos. Então, nós fizemos todo um movimento para que isso acontecesse e mais uma vez atravessando algumas dificuldades financeiras, porque daí essa sala precisava de uma reforma, de uma obra, mas a pandemia não tinha bem acabado, alguns entraves assim, mas a hora que a gente finalizou e o Santé foi reinaugurado, digamos assim, ali eu senti que eu havia superado aquele desafio e que daqui para frente só iria melhorar. Antes, quando na pandemia era eu e uma colega se dividindo no espaço em 2 vezes na semana cada uma, hoje sou eu, mais 5 colegas dividindo o espaço e mais essa minha amiga com o consultório junto do Santé. A junção minha com a Carla, do Santé, com o Conecta, que é a empresa dela, essa união deu um fruto, que foi o evento que nós promovemos no final do ano passado, o Ser Feminino, que é um evento voltado para mulheres, né, onde a gente aborda os temas sobre relacionamento, maternidade solo, saúde da mulher, a potência feminina, né, o que é o feminino. Então nós criamos, né, foi algo também que partiu de mim, um outro sonho, mas a Carla sempre junto comigo, assim, ela foi, eu fui idealizadora e ela veio junto e criamos o Ser Feminino, que está aí servindo várias mulheres, né, como uma ferramenta de cura e de autoconhecimento. A Thaís foi muito importante lá no meu início, porque quando eu cheguei em Florianópolis, eu sou do Rio Grande do Sul, ela prontamente confiou no meu trabalho, confiou no que eu tinha para trazer, que ainda era como com o Pilates, né? E isso para mim foi muito especial. Eu carrego esse início assim no meu coração mesmo, assim. E aí quando eu voltei para físio, na mesma hora assim, eu pensei na Thaís para falar com ela e ela abriu as portas novamente para mim. Então foi bastante especial. E depois disso a vida fluiu muito para nós duas enquanto profissionais e dentro dos sonhos que juntas a gente está colocando aí em prática. A Carla teve uma ajuda bem importante para ampliar sua visão empreendedora nesse trajeto, o que somou para que todos os projetos fossem desenvolvidos e colocados em prática. O Empretec foi com certeza uma das coisas mais importantes na minha mudança de carreira. Durante a semana de curso a gente precisa criar uma empresa e isso para mim foi muito bom para eu encontrar algumas características que eu tenho e que eu não via com muita facilidade. Então foi uma experiência muito enriquecedora, uma das coisas mais fortes que eu vivi. Foi uma semana muito intensa e com muita coisa boa. O Sebrae é as portas abertas para as pessoas que querem empreender. É com certeza um lugar seguro, que tem métodos
bem importantes, bem que clareia muito a visão das pessoas. Eu acredito, assim, tanto que as pessoas que não têm nenhuma experiência, como foi quando eu cheguei lá, até para quem realmente já tem alguma experiência, está precisando de um suporte, eu vejo o Sebrae como uma excelente opção. Outra pessoa muito importante na vida das duas é a Fernanda, que está junto na Santé há muitos anos e que foi fundamental em vários momentos da vida da Thaís. Trabalhar aqui é gostoso, tem um clima de integração, trabalhamos só em mulheres também e isso eu acho que aumenta muito a força assim, de ajuda mútua, de respeito, de cuidado. Tem assim essa troca entre mulheres que também se ajudam nos processos das suas maternidades. Eu acho que isso traz muito esse bom de chegar aqui e saber que você tem um filho, tem uma família e tem esse suporte também. Isso é um dos pontos que eu acho muito bom de trabalhar aqui. Várias vezes eu preciso de algum apoio nesse sentido. A Santé começou com o Pilates, alguns clientes e muita vontade de empreender. Hoje a empresa oferece outros serviços, tem um quadro maior de colaboradores e clientes fidelizados. Eu acho que agora, assim, o que torna intenso é porque veio toda essa demanda, que eu acho que eu buscava, né? Eu queria isso, uma empresa consolidada, com sucesso, movimentada, né? Vendo isso tudo girando, acontecendo. E agora eu vejo isso acontecendo e às vezes falta tempo, porque nós temos várias outras atividades e papéis para assumir e às vezes eu quero estar assim, mais como a microempreendedora, né? Cuidando do Santé, mas o tempo de aula me toma muito tempo ainda, enfim, e daí eu fico nessa divisão de tarefas e isso eu acho que é o mais intenso, mais desafiador. Era eu sozinha dando aula, mas eu já queria essa quantidade de equipamentos, porque eu sabia que, eu não vou trabalhar sozinha, eu vou ter colaboradoras comigo, eu vou ter, vai ser um estúdio grande. Poderia ter começado com um equipamento, dois, numa salinha pequena e ter mudado. Eu digo, não, eu já vou começar do jeito que eu quero, grande, porque lá eu vou me estabelecer. Tanto que eu fiquei 12 anos naquela outra sala, primeira inquilina, e fiquei durante 12 anos, né? Então eram esses equipamentos, porém eles tinham um outro estofado, era de outra cor. O estúdio todo ele tinha uma outra decoração e eu gosto de dizer que o estúdio ele amadureceu esteticamente junto com o meu amadurecimento profissional e pessoal, assim. Então, quem participou do Santé antigo e frequenta o Santé novo, vê bastante diferença, assim, na questão estética do estúdio, assim. Na época, eu lembro que eu tinha algo em torno de 5 a 10, assim, como eu te falei, eram alguns que vieram do espaço antigo, do estúdio antigo que eu dava aula e migraram junto comigo. Então, assim, eram 5 ou 10. Eu sabia, foram alguns meses que o caixa fechava no vermelhinho, que eu precisava, né, trabalhar um pouquinho mais até que essa conta invertesse, né? Hoje está em torno de... Até precisava rever essa conta, porque durante a temporada modifica um pouquinho, mas eu diria que está em torno de 40 a 50. Mulher, mãe e empresária. A Thaís sabe bem como é desafiador conciliar tudo isso e desempenhar esses papéis. Sabe também que não pode parar. É bem difícil conciliar carreira, maternidade, a Thaís mulher, filha, irmã, amiga, namorada, né? Todos os papéis que a gente precisa assumir.
é o famoso equilibrar os pratos. Alguns sempre está caindo, mas a gente levanta lá e continua. Mas eu acho que tudo tem que ter atenção ao que você está fazendo, para fazer bem feito, né? Para ter um bom resultado. Então, você tem que estar atento ao espaço físico, né? Ele tem que estar de acordo com as necessidades, ele tem que cuidar questão de higiene, né? Manutenção de equipamentos. Aí você tem que aí a parte mais burocrática ali, de documentação, aí cobrança dos clientes, dos alunos, pacientes. Então, assim, tudo demanda bastante atenção e cuidado, porque se você acha que falhar em algum, aí a empresa, ela desanda, assim, né? Eu acho que, então, é você conseguir olhar para tudo e tentar fazer um bom trabalho em tudo, assim. Empreender pode ser desafiador, mas conhecer histórias assim nos motivam, né? E ainda mais quando a gente sabe que não está sozinho nessa caminhada. Inclusive, o Sebrae faz questão de estar ao seu lado, dando suporte, capacitação, treinando você ou até mesmo a sua equipe. Bom, eu vou ficando por aqui e você segue com a programação da TV Inova. Até mais!